Dentre os diversos elementos do judaísmo, há um que Uhum. está intimamente ligado à identidade judaica, a culinária. Mesmo judeus e judias não religiosos, daqueles que só participam das festividades, têm alguma memória afetiva com a comida. Eu sou Amanda Hatzir, estudante de psicanálise, de cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Hoje vamos falar sobre culinária judaica e a sua importância na constituição da identidade judaica. Nosso convidado de hoje é o chefe Felipe Kaiser. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. Obrigado, queridos, pelo convite. É um prazer imenso. Antes de partir para o nosso episódio, um aviso rapidinho. Durante a gravação, o áudio do nosso convidado falhou em alguns pontos, mas a gente achou que a conversa ficou tão bacana que não valia a pena deixar de compartilhar por causa disso. Então solta o play e vem com a gente. Para começar, Felipe, eu queria que você se apresentasse um pouco e contar, né, qual que é a sua própria relação com a gastronomia e com a culinária judaica. Você tem alguma memória assim, afetiva para compartilhar com os nossos ouvintes? Claro. Bom, meu nome é Felipe Kaiser Dominici, sou um chefe judeu, como já foi dito. Muito do meu caminho na gastronomia começou desde muito novo, cozinhando com a minha avó, que é judia, de origem egípcia. E, assim, muito do que eu aprendi foi com ela, né? Então, um dos meus caminhos, eu falo que uma das minhas entradas na cozinha foi através da comida judaica, que eu, na verdade, só fui me dar conta da importância e de fato, me dedicar de fato, refazer e, enfim, trazer mais os pratos de família um pouco mais tardamente na minha vida. Eu, desde muito novo, pescava muito também, então foi um outro caminho meu que me fez entrar na cozinha, né, através da pesca, através do preparo do peixe, enfim, e tudo mais. Mas um dos caminhos, com certeza, foi a minha avó, Emília. Queria até mandar um beijo para ela, Emília Kaiser. E aí que me fez entrar, né? Isso com eu morar em Israel também me deu um clique, assim, momento de parar e olhar e falar como é importante isso, né? Como é rico essa gastronomia sefaradi. Não só sefaradi, mas a que eu conheço mais, tenho mais contato é a sefaradi. E aí, isso faz parte, assim, eu não consigo não levar em consideração na criação de menus, enfim, jantares que eu faço, tudo. Então, é mais ou menos isso. Muito legal. Vou aproveitar para perguntar, né, se você tem alguma memória afetiva, né, já que você falou, já mencionou sua avó, assim, com a comida, de alguma comida específica, mas antes de entrar nisso um pouquinho, a gente queria que você comentasse um pouco, porque quando a gente fala de culinária judaica, talvez a primeira coisa que vem à cabeça de quem está ouvindo, né, da gente, assim, são as práticas alimentares que a gente conhece como kashrut, que são as leis dietéticas judaicas. Então, eu queria que você comentasse como que essas práticas acabaram moldando os hábitos culinários, judaicos, mas também atuaram aí como marcadores identitários, como meios de preservação cultural do judaísmo até hoje. Eu acho que é bem curioso você falar isso, né, Amanda? Eu acho que é inevitável, a gente não tem como fugir da kashrut falar de comida judaica, né? Realmente as coisas estão realmente muito entrelaçadas. Eu acho que muitas pessoas, até como foi muito bem colocado, elas tem muitas pessoas que não têm uma prática religiosa, né, ativa, mas tem essa conexão no judaísmo através da alimentação. E uma coisa que as pessoas acabam, acho que, sendo por tabela, muitas vezes, é seguindo as leis da kashrut, né, quando a gente fala de comida judaica. Então, isso é bem curioso, né, a gente até parar para pensar sobre isso. Ah, eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho que apesar de eu não seguir 100% as leis judaicas, eu acho elas muito sábias. E eu acho muito interessante também, pelo menos para mim, que trabalha muito com criação de menus, né, e, enfim, de forma autônoma e tudo mais, eu acho interessante que a gente foge um pouco do óbvio. As leis da kashrut tornam as coisas um pouco mais difíceis, digamos assim, né? A gente não pode misturar alguns alimentos, a gente tem a não presença de alguns alimentos ou a presença de alguns alimentos que talvez possam ser polêmicos. Eu acho isso muito interessante, porque até para a comunidade judaica que eu trabalho, mas não só para a comunidade judaica, é muito interessante trazer esses sabores, né? Esse olhar para a cultura judaica, que eu digo através da alimentação, né? Como é rica, como é vasta e como é diferente, muitas vezes colocada como até exótica, né? Para quem não conhece muito. E a gente acaba não fugindo da kashrut, né? Sim, a gente pode não ser religioso, ortodoxo, mas se a gente for olhar a comida judaica, ela é 100% seguindo a kashrut, né? As leis da kashrut.
Pensando bem aqui, de fato, não tem nenhuma comida assim que seja uma comida judaica, independente seja comida ashkenazim ou sefaradim, que de fato, mesmo fora dos aspectos ali religiosos, né, que violem, digamos assim, as leis de kashrut. E, Felipe, é muito comum, né, mesmo judeus e judias zeros religiosos terem contato com a comida judaica, pelo menos em datas festivas ali, né? Que não sabe o que é halal, os neyaman, latkes, etc. Mas, para além dos hagim, quais são os pratos e ingredientes emblemáticos da culinária judaica e acaba desempenhando, de certa medida, né, um papel significativo na preservação da identidade judaica? Eu vejo que, por exemplo, outras tradições, né, étnico-religiosas, população afro-brasileira, por exemplo. Eu vejo que o aspecto da culinária foi um fator que, inclusive, garantiu ali uma certa ancestralidade, contato com o passado ali, que foi cerceado por conta, né, do histórico de escravidão do país, enfim. Então, vejo que o alimento em si, ele está nessa preservação da identidade, seja através do nome, seja através do processo. E aí eu queria saber um pouco disso dentro da identidade judaica. Claro, claro. É muito interessante essa sua pergunta, João. Assim, vou falar do que eu conheço mais, né? Que é do mundo sefaradi. Apesar do meu avô ser ashkenazi, quem sempre cozinhou na casa, né? Foi minha avó, então ela fazia pratos ashkenazis também, mas o que mais me tocava e o que eu mais me apoiei foi na comida sefaradi. Apesar da gente ter esses alimentos emblemáticos, né? Dos hagim, né? A gente está falando aqui de diferente, e eu acho interessante também a gente pensar, por exemplo, no Pesach, né? Que a gente não consome alimentos com farinha, né? Alimentos que fermentam. A gente consegue pensar, por exemplo, o que os judeus gregos comem, né? O que os judeus da Líbia comem, o que os judeus da Algéria comem. Eu tenho até um livro aqui, vou pegar ele aqui, que chama The Little Book of Jewish Sweets, da Lea Koenig, um livro maravilhoso que tem vários doces judaicos, e o que é muito legal é porque tem vários doces judaicos que não são óbvios, né? Tem algumas receitas com halá, algumas receitas com, por exemplo, makosh, que é uma outra iguaria bem ashkenazi, recheada, né? Como se fosse um rocambole de chocolate, muitas vezes com papoula recheada. E a gente pensa nessa, a comida que os sefaradis comem, por exemplo, sem ser do Hagim, é a mesma comida, né? Só que a gente tem um enfoque em determinadas festas para determinados alimentos, né? Como a presença da romã, no Rosh Hashanah, e alguns pratos com peixe, né? Que também eu faço essa intersecção junto com a pesca na minha vida, né? Como o peixe também tem uma importância grande, assim, na culinária judaica, né? No sentido de ser um alimento que traz fertilidade, que traz abundância, que traz sabedoria. Então, é uma das coisas que eu gosto também muito de trabalhar são receitas judaicas com peixes, né? E com frutos do mar, não, porque, enfim, o consumo de frutos do mar não existe, mas de peixes. Isso é bem interessante a gente pensar e como cada cultura tem preparos totalmente diferentes, né? Com o mesmo alimento, né? Na própria do próprio sefaradi, né? A gente fala de sefaradi, às vezes vem uma coisa muito óbvia, mas como eu estava falando, né? O que os judeus na Grécia comem? O que os judeus na Tunísia comem? Na Turquia comem, né? Apesar de serem regiões próximas, não é exatamente a mesma coisa. A gente tem alguns preparos específicos de cada região que eu acho isso muito enriquecedor, eu acho isso muito rico mesmo, né? Você estudar isso, você vê essas nuances culinárias, os sabores, como mudam, né? Como o mesmo alimento tem preparos totalmente diferentes, e resgatar isso, que eu acho também que é uma coisa que está um pouco morta, né? Muitas vezes a gente acaba ficando muito nas receitas mais emblemáticas, nas receitas mais famosas, né? Acaba ficando em voga, né? A gente conhece mais, mas tem muita coisa que eu acho que foi apagada, né? Que é um pouco esquecida, né? Como eu falei, que os judeus comem nesses outros países, nessas outras, não só países, né? Mas tem receitas muito específicas de regiões diferentes, de estados diferentes dentro de países, né? Então, assim, o que é comida judaica, né? Comida judaica é 1 milhão de tipos de comida judaica, né? São várias nuances, são várias cores, são vários sabores, são várias culturas dentro de uma cultura mesmo. Legal. E assim, um momento explicação agora, porque talvez quem esteja ouvindo não tenha muita familiaridade com os termos, né? Você está falando de culinária sefaradim, ashkenazim. Então, eu queria que você explicasse um pouco a diferença, né, da origem, assim, não só dos termos, mas da origem dessas culinárias, e comentasse também, né,
é a questão de que existe uma certa disputa, né, entre as comidas de judeus, Ashkenazim, Sefaradim. A gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, né, os Ashkenazim são a maior parte da população, né, judaica, e aí a gente acaba, às vezes, né, tendo um pouco mais de influência dentro da comunidade, da sinagoga, enfim, dessa cultura, mas queria que você comentasse um pouco se existe assim uma disputa mesmo, qual que é a origem dos termos, enfim. Eu acho que de fato existe essa disputa, né? Sempre tem essa briga, né? Até acho que é muito engraçado também em casamento, né? Quando você vai em casamento, a comida, quando casa, né? Uma pessoa sefaradi com uma pessoa ashkenazi, o que vai ser a comida, né? Porque é difícil também você misturar essas duas comidas, são bem diferentes, né? A gente tem a presença. Acho que uma coisa que me veio agora que é muito parecida nas duas, que eu acho legal, que eu gosto muito, que eu acho que equilibra muito sabor e traz complexidade de sabor, é o agridoce, né? Tanto a sefaradi, que são os países do Oriente Médio, né? Então vamos falar de Egito, vamos falar de Síria, vamos falar de Líbano, vamos falar de Jordânia, de Irã, de Iraque, de Chipre, Grécia, enfim, Turquia. Tem uma presença também, né, dos alimentos agridoces, né, esse uso de frutas secas no preparo dos pratos, o uso muitas vezes de mel misturado com pratos salgados, né, com as carnes, muito arroz, né, os grãos também, que tem uma certa doçura. E também na Ashkenazi, que são, a gente está falando de países da Europa, né, então estou falando de Alemanha, de Polônia, de Suécia, de Suíça. A gente tem a presença também da beterraba, cenouras e uso de açúcar também polêmico, que muitas receitas vão também um pouco de açúcar, mas de fato são muito diferentes, né? A gente está falando de sefaradi, a gente está falando de uma cultura que tem muito mais o uso de frutas com alimentos salgados e principalmente frutas secas, né? Castanhas, né, oleaginosas, bastante uso de extratos, né, de água de rosas, água de flor de laranjeira, então tem um sabor bem floral, a presença da carne de cordeiro, que é uma coisa bem marcante. A gente tem a presença grande também de peixes, mas mais peixes de mar e menos peixes de rio, né? Por exemplo, uma receita bem clássica ashkenazi. Há controvérsias, na verdade, sobre a origem, mas é carpa e traíra, que são dois peixes de rio, né? Na culinária sefaradi, a gente vê mais a presença de peixes de mar do que peixes de rio, por exemplo. Isso é uma diferença bem grande. Os grãos, né? A gente fala ali na região do Crescente Fértil, né? Então, Egito, onde tem o berço, né, da agricultura. Então, a gente está falando de trigo, cevada, centeio, aveia, painço, né? As leguminosas, está falando de grão de bico, lentilha, feijões, fava. Tá me dando fome essa conversa. Tá me dando fome. A mim Não, também, que eu não jantei. Pois é, ó, para quem tá ouvindo a gente está gravando numa segunda-feira à noite, no horário da janta, e o Felipe tá falando tudo isso, tô aqui só imaginando, morrendo de fome já. Eu já vou abrir o aplicativo de delivery de comida aqui depois Ainda bem que da gravação. uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho importante a gente lembrar, que são as especiarias, né? Como também o que me toca muito na comida separada é o uso, né, massivo de especiarias, né? Canela, cravo, cardamomo, gengibre em pó, cúrcuma, né? Uma comida que tem mais nuances de sabor, que tem mais camadas de sabor. Estou defendendo aqui o meu time, então tem enfim, mais nuances de sabor, né? Mais características. Esse eu acho que é uma diferença bem gritante entre a comida ashkenazi e a comida sefaradi, né? A batata, por exemplo, ela não reina tanto na comida, ela basicamente não existe, né, na comida sefaradi, e é um alimento assim base da comida ashkenazi. Eu acho que isso é uma diferença brutal, né? Um alimento muito chave, não tem como não falar sobre a batata, sobre a raiz forte também, né, que a gente usa para fazer o kian junto com a beterraba, que é a pastinha que a gente serve junto com o gefilte fish. Acho que basicamente é isso, são diferenças bem. E as gorduras também, né? A gente está falando de azeite também na comida sefaradi, e a gente está falando na comida ashkenazi. E aí é um ponto interessante, né? Porque eu ia falar de manteiga, só que a manteiga é um alimento que complica um pouco, né? Para a gente fazer pratos com carne, e dependendo, enfim, da linha que a pessoa segue, né? Pratos com frango e muitas vezes até com peixe. Então, muitas vezes é preferido usar outras gorduras vegetais, né? Então, a gente está falando de óleo de girassol, óleo de milho,
que são coisas que vieram posteriormente, né? Os alimentos Mas muitas vezes eram explica, cozidos. desculpa te interromper, mas explica para quem está ouvindo a gente por que que complica misturar essas coisas. Claro, claro. Porque assim, a gente vai misturar carne com leite, basicamente é isso, né? Grosso modo. Então, a gente fazer uma carne assada ou um frango e a gente usar a manteiga, a gente vai estar misturando uma carne com leite. Né? A questão do frango com leite, algumas linhas que seguem, algumas linhas que não seguem, né? Posso estar falando bobagem, mas acho que é isso, né, gente? Mas a carne é um clássico, né? A gente não mistura carne vermelha ou de cordeiro com leite. Então, muitas vezes, esses alimentos são cozidos na própria gordura ou não vai gordura, outra gordura, né? A gente vai fazer um peixe, um gefilte fish, não precisa agregar uma gordura extra. A não ser os ovos que a gente usa para dar liga, né? Que também a gema é rica em gordura. Então, acaba sendo muitas vezes os próprios ovos, a gordura que é usada em fazer os preparos da comida ashkenazi. Enquanto a comida sefaradi se apoia muito mais no uso de azeite, por exemplo. Uma coisa que eu ia comentar, assim, quando você estava falando das diferenças, né, e como cada lugar usa algum condimento de maneira diferente, me lembro muito, assim, e como a geografia do lugar afeta isso, né, que a minha área de pesquisa, que é a Iugoslávia, que algumas comunidades, né, dos antigos países, em particular a comunidade da Bósnia e da Sérvia, as tradições eram mistas, né? Então, tinha comunidade ashkenazim, comunidade sefaradim, tinham algumas coisas que se misturavam. E uma delas é a questão da culinária, né? Então, comidas que eram típicas de comunidades ashkenazim, algumas comunidades da Iugoslávia de maioria sefaradim também tinham essa comida ali. E é interessante ver essa relação. E aí, Felipe, um ponto que, assim, eu acho bem interessante, que é o seu projeto de divulgação da culinária judaica através da história do hummus, né? Conta um pouco para a gente a origem desse prato e de que forma que ele se tornou tão característico da cozinha judaica. Claro, né? A gente não tem como não falar de hummus aqui. Ainda mais alguém que morou em Israel, né? Que era praticamente o PF, né? O prato feito de Israel é o hummus e o falafel. É, Isso me veio. Lá em Israel tem restaurante só de hummus, assim, para quem tá ouvindo a gente não teve, não conheceu, não conhece Israel, tem restaurante lá que só tem hummus. Impressionante. Não, exatamente, Amanda. Eu acho isso incrível. Eu acho. Aqui a gente tem, né, um restaurante. Vou fazer um merchan aqui, gente. Estou recebendo nada para isso, mas eu vou fazer um merchan. Que a gente tem o Make Hummus Not War, que é um restaurante muito bom, que todos os pratos, não todos, mas muitos pratos são à base de hummus. E aí, em cima tem complementos, né, em cima do hummus. Eu acho isso ótimo. A gente tratar veio, né, essa ideia dessa aula que tenho dado, essa aula de. Eu falo que é uma aula de degustação, né? Porque eu falo muito, mas as pessoas também comem enquanto eu falo, porque senão fica chato, né? E damos sempre, sempre, sempre. Foi uma das receitas que eu aprendi com a minha avó também. Então, assim, eu me peguei pensando que curso que eu daria nesse espaço. Um amigo tem esse espaço, né? A Paulistânia. E aí eu fiquei pensando que curso que eu daria, que me representa, né? O que seria significativo para mim. E aí me veio o Rumos. E aí eu falei, meu, eu sei muito por cima a história do Rumos, né? E aí eu sentei e fiquei pesquisando por dias, lendo, lendo, lendo. E assim, eu imaginei, já sabia que ele vinha do Oriente Médio, né? Provavelmente do Egito. E aí eu fui a fundo, assim. Então, eu fui buscar, por exemplo, a primeira receita de hummus, a primeira menção de hummus num livro, que é um livro medieval do século XIII, que eu esqueci o nome, eu tenho até o nome gravado aqui, posso até abrir aqui o documento e ler, mas é um nome bem extenso, alguma coisa do tipo receitas para mesa medieval, alguma coisa assim. Chama Tesouro de Benefícios e Variedade à Mesa. Esse livro ele tem 11 receitas de hummus, sendo que uma das receitas tem 28 ingredientes, e é engraçado porque ele tem receitas e ele explica assim, por exemplo, essa receita aumenta a fertilidade, essa receita é boa para o sono. Então ele tem rumos diferentes, principalmente a questão da fertilidade. Isso é muito frisado nas receitas de rumos. Somente esse que tem 28 ingredientes, que é um dos rumos que eu faço na aula. As pessoas comem, é uma loucura. Tipo, é o hummus que mais... por que eu fiz ele, né? Porque é o hummus que tem mais ingredientes, assim, relatado na história. E aí eu vi um americano que fez, falou que é incrível. Achei muito curioso. E eu queria muito provar, então por isso que eu fiz também. E aí é muito interessante, né? A gente tem 11 receitas de hummus nesse livro, né? Você pensa, nossa, 11 receitas de hummus, mas assim, gente, hummus é só uma coisa. Mas tem 1000 variações, né? Desde o uso de especiarias, muitas vezes eles colocavam azeitonas,
pistache, amêndoas, especiarias diferentes em cada hummus. Alguns são servidos com carne de cordeiro. Então, esse livro, o Treasure Trove of Benefits and Variety, na verdade, que foi traduzido pela Naval Nasrallah, que é de origem persa, né? Esse livro, essa enciclopédia, na verdade, porque é um livro que tem 800 receitas, é imenso, gente. Tipo, que me veio, né, toda essa... O primeiro achado do grão de bico numa escavação arqueológica foi Bri, né? Ah, eu não sei se as pessoas sabem também uma coisa curiosa, mas hummus em árabe significa grão de bico, né? Isso eu achei bem curioso. Também eu falo isso na aula, as pessoas ficam muito chocadas, né? Tanto que você fala hummus em Israel, as pessoas sabem o que você está pedindo, mas na verdade seria hummus bitahine, né? Que é hummus com tahine, que é a pasta de gergelim, porque só hummus significa grão de bico. Então foi isso. Eu fui buscar as origens do hummus, né? O tahine também, que é um alimento que eu amo, que é a pasta de gergelim, que é usada para fazer o hummus, né? Da onde que veio esse hábito de fazer a pasta de gergelim, e aí é interessante perceber que os egípcios usavam o hummus, e aí obviamente tudo faz sentido, né? Voltei para minha avó, os egípcios usavam o óleo do gergelim há muitos anos para cozinhar e também para fazer cosméticos, perfumes, também para ungir, né? Para passar óleo nas múmias para conservação. Mas demorou-se muito tempo eles começarem a fazer pasta de gergelim, né? Uma coisa que veio muitos anos depois. Primeiramente, o gergelim era destinado para fazer óleo mesmo, não para consumir pasta de gergelim. Então, é engraçado como as coisas vão se encaixando, né? E como tem uma sabedoria muito grande da gente unir também esses dois ingredientes, porque a gente unindo também, agora falando do fato nutricional bem legal, que em muitos livros é trazido, né? Por que que o hummus é um alimento tão benéfico, tão nutritivo, tão que preenche tanto, né? Um alimento tão rico e que sacia tanto, né? A fome, porque ele é, né? E muita fibra também, e vitaminas, minerais, etc. E o gergelim também. Então a gente tem um casamento perfeito, né? O que não tem no grão de tem no gergelim, então eles se complementam, né? Porque a gente usa lá a cadeia de das proteínas que não tem no grão de bico, tem no gergelim, então eles se completam esses dois alimentos juntos. E aí fica uma bomba nutritiva, né, gente? E por isso que é um alimento que foi sempre muito adorado, muito falado. Por que tem tantas variedades disso? As pessoas levavam nas viagens do deserto, elas levavam hummus, e aí essa receita que tem 28 ingredientes, ela vai vinagre, que ajuda a conservar, né? Ela vai limão em conserva também, que é feito o limão que é preservado em salmoura, né, em sal, que também age como um conservante, então, e é isso que supria as necessidades, né? Muito, muito legal saber a história, assim, né? A origem. Agora eu fiquei com vontade de experimentar esse hummus aí de 28 ingredientes. Nos avise aí das próximas vezes que você fizer esse encontro, por favor. E para encerrar aqui nosso episódio, até porque a gente tá morrendo de fome e todo mundo tá querendo jantar depois dessa conversa, né? A gente falou aí do aspecto histórico, né? Você mencionou a origem do hummus, né? Da culinária judaica. E a culinária judaica, naturalmente, né? Evoluiu, né? Ao longo das gerações, foi sendo adaptado. O João trouxe essa história muito interessante, né? Dessa fusão aí da culinária judaica, aí, das regiões que são aí o objeto de estudo dele. E eu queria que você comentasse para encerrar aqui se você acha que é possível manter essas tradições milenares enquanto, ao mesmo tempo em que se incorpora influências contemporâneas. Isso é feito hoje? Como que está a cozinha nesse sentido, de acordo com a sua experiência? E você também acredita que isso possa refletir de alguma forma também a adaptação da identidade judaica ao longo do tempo? Eu não entendi o final da sua só. Assim, se ao mesmo tempo essa evolução e adaptação da comida também está ligada aí também à evolução e adaptação da própria identidade, cultura judaica, né? A forma como a cultura, não só a religião, mas aspectos da cultura judaica foram se adaptando aos novos tempos, a novos espaços geográficos, e assim também a culinária judaica se desenvolveu e se adaptou também. E se, ao mesmo tempo em que há essa adaptação, evolução também,
é possível manter as tradições dentro da culinária judaica, fazendo essas adaptações mais contemporâneas? Sim. É, bom, eu acho que por experiência recente minha, eu acabei de ir há 2 semanas para Buenos Aires. Quem for a Buenos Aires, procure ir nesse restaurante, porque é Michigan, um restaurante em Buenos Aires que faz comida judaica contemporânea. E é muito interessante, porque eles pegam receitas clássicas judaicas, por exemplo, gefilte fish, e não fazem com carpa ou com traíra, fazem com outros peixes, até preparos veganos, né? Então a gente consegue abraçar também o público vegetariano vegano, né? Ser uma comida mais inclusiva. Então, sim, tem muito espaço para essa culinária judaica contemporânea. Eu acho até que está tendo um boom de comida judaica contemporânea. Né? De comida judaica em si está tendo um boom, né? Eu acho que também isso se deve muito à popularidade das séries, né, americanas, né? Que trazem essa coisa Nova York, né? Deli, delicatessen, sanduíche de salmão defumado, pastrame, bem clássicos, né? Tipo Sex and the City e tal. E eu acho que tem uma coisa assim, uma certa tem aparecido muito isso, né? Eu acho que em questão de contemporâneo judaico, em Nova York a gente tem alguns restaurantes, eu já ouvi falar, não me recordo os nomes agora. Em Buenos Aires, aqui mais perto da gente, tem o Michigan, que eu falei. Aqui em São Paulo, a gente tem o Xoxana, maravilhoso, que assim, tem o seu toque um pouco mais contemporâneo, mas ainda assim bem clássico na essência. Eu acho que tem um certo cuidado também, né, da gente pegar receitas clássicas, porque mexe muito com memórias afetivas, né? Então a gente descaracterizar demais uma comida é muito complicado, né? Uma comida que carrega tanta história, que carrega tanta coisa, não é tão simples assim de construir. Eu acho que é importante a gente ter essas releituras, né, que a gente chama, mas eu acho que é muito importante a gente manter sim as receitas clássicas, porque elas falam também com uma geração antiga. Eu acho que isso não pode se perder, né? Eu curiosamente também trago uma outra informação aqui. Eu, durante a pandemia, através da minha avó, eu descobri uma prima da minha avó, que é uma escritora de livros judaicos. Foi uma loucura isso, ter descoberto isso. Ela é uma escritora de livros judaicos que mora em Londres, chama Cláudia Raia. É uma mulher bem famosa, ela dá livros de comida judaica. E aí, Ela é de Kaique? origem egípcia, assim como minha avó, e ela escreveu muitos livros de comida dos judeus da Itália, da Grécia, de Marrocos. Então é muito interessante também pesquisar essa. Realmente, gente, foi uma surpresa, porque ela tem muitos livros e é justamente sobre comida judaica desses outros países, né? Essas outras culturas ali. Isso é interessante descobrir isso. Inclusive, estou trocando e-mails com ela, preciso conhecer essa, não só porque ela é maravilhosa, mas porque ela é minha familiar, não sabia. Então é isso, assim, eu acho que tem esse cuidado que a gente tem que ter com as receitas clássicas judaicas, porque elas realmente tocam no coração das pessoas, né? Trazem Sim. memórias de vó, de vô, de tia. Então, assim, eu acho que é importante, sim. Os clássicos são clássicos por um motivo, né? Eu acho que a gente não pode ignorar. Eu acho que releituras são bem-vindas. Eu acho que trazer pratos mais democráticos, né? Tem muitos amigos, por exemplo, vegetarianos, veganos, né? Então, por que não pensar um gefilte fish vegetariano, mas também não deixar de lado a receita, falar o livro de família, juntar os amigos, fazer uma receita no Rosh Hashanah, no Purim, no Pessah, enfim, resgatar assim ativamente. A gente fala muito desse resgate, eu acho que é interessante a lembrar para a cozinha mesmo, para a prática. Com certeza. Ai, não, eu tava com um TripAdvisor aqui do Michigan, babando nas fotos. Nossa, parece maravilhoso mesmo. E concordo super com o que você falou, Felipe, de não perder a essência, assim. É O demais, é demais. Xoxaná é muito bom, adoro as comidinhas de lá. Acho que eles têm bem essa característica mesmo de inovar, mas sem perder, né, a essência. E acho que a mensagem também para quem está ouvindo a gente é conheçam a culinária judaica. Acho que vale muito a pena. É, porque tudo, bom, eu acho tudo muito gostoso, assim. Tem gente que não gosta de uma coisa ou outra, né? Gefilte Fish tem lá suas controvérsias, tem gente que não gosta, gente que gosta, mas vale muito a pena. E como a gente faz para te achar, Felipe, nas redes aí? Essa pergunta é a mais importante, né, João? Gente, o meu Instagram é @chef, CHEFF, é dois Fs mesmo, KD. É porque meu nome é Felipe Kaiser Domenech, né? Então é chef FKD. CHEFFKD.
E falando de novo o nome da sua tia, para a gente dar uma pesquisada também depois nos livros e tudo mais. Claro, Cláudia Roden. Cláudia, né? Cláudia, como a gente escreve Cláudia? Roden. R-O-D-E-N. D de dado, E de elefante, N de navio, gente. Ah, Roden. já vou Comprem o procurar livro aqui. dessa mulher e realmente pesquisem a vida dela. Infelizmente, a gente não tem muitos exemplares aqui no Brasil dos livros dela, mas eu já descobri que tem na Livraria da Travessa um ou outro, Muito legal. que a mulher escreveu muito livro mesmo. Gente, não é propaganda, eu nem conheço essa pessoa. Obrigada por compartilhar com a gente aí um pouco do que você conhece sobre culinária judaica. Acho que foi muito. Eu gostei bastante da conversa. E é isso, no episódio de hoje a gente conversou com o chefe Felipe Kaiser. Obrigado, Felipe, por ter vindo aqui no podcast e as portas estão Gente, sempre muito, abertas. muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, foi lindo, de verdade, de coração. Muito obrigado por ter participado aqui, pelo convite de vocês, Amanda, maravilhosa, João, pessoal do IB, beijo. Gente, obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Não deixam de, seja por mim ou, enfim, frequentem os restaurantes judaicos de São Paulo, busquem as receitas de família, né? Vão para a cozinha, cozinhem. Chama os amigos que aí fica mais fácil de lavar louça, de cozinhar, né? E mais gostoso. E para quem está ouvindo a gente, se você quiser mandar uma mensagem, procura o Felipe também, claro, primeiramente aí nas redes sociais, acompanha aí o trabalho dele. E se quiser mandar uma mensagem para a gente tem um e-mail, e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. E eu com isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem.